Opa, boa noite aí. Só tô esperando aqui conectado. Tá me ouvindo aí, né? Só ver se aguarda chegar mais alguém aí, eu já começo aqui a aula. Bom, pessoal, boa noite aí, né? Ficou quase um mês longe aí, porque teve a nossa prova, depois foi o feriado, e semana passada eu só segui com o que estava programado mesmo aí, né? Que a própria faculdade colocou. Bom, a gente tem os assuntos aí para seguir, então, com rede de abastecimento de água, e hoje a ideia é falar disso, se der um pouco de vertedores e orifício, né? Tentar passar rápido aqui algumas coisas, mas vamos seguir lá, né? Então, tem aquele trabalho que eu passei, aí se vocês olharem no Moodle, tem tipo a continuação dele, né? Então, com a aula de hoje, de rede de abastecimento, quem fez, né? Foi mais o Matheus e o Wagner fizeram lá a planta, aí eu botei até na apresentação aí a planta que eles fizeram, né? Do local do empreendimento, a ideia é dimensionar o sistema de abastecimento de água para aquele local. Então é algo bem prático assim. Eu estou até fazendo um trabalho esses dias, né? Talvez eu pegue uma obra aí referente a isso. E essa parte de projeto é essencial para você saber as peças que vão ter que ter ali. Então, se você perceber as junções que tem naquele trabalho, aí você, aqui eu vou colocar um T, aqui eu vou precisar de uma curva, aqui eu vou precisar de determinadas peças. Então, isso é uma parte essencial aí de qualquer projeto, né? E bastante onerosa também, porque cada peça dessa tem um custo associado a ela aí. Vou ver aqui, ele está demorando para converter, então eu vou começar compartilhando a tela mesmo. Vou ver aqui, só um momento aqui para eu pegar a apresentação. Pronto. Está aparecendo aí na tela de vocês, né? A apresentação. Bom, então a ideia aqui é falar de sistema de abastecimento de água, né? Se alguém chegar, vocês me avisam aí, viu? Se eu não conseguir ver por aqui. Aí vocês vão me avisando aí. Bom, a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre rede de abastecimento de água, né? Como dimensionar esse tipo de rede. Um exemplo aí na figura, aí, vocês têm a rede ramificada, que ela apresenta essa característica aí de um nó, ele vai se ligando a outro, né? E ela só se abastece por um único ponto. Qual o problema que você tem com esse tipo de rede aí? Se, por exemplo, aquela tubulação que você tem ali próximo ao seu reservatório, ela tem algum tipo
manutenção que você precise dali, rompeu aquela adutora, algo nesse sentido. Se você precisar fazer manutenção, todo o resto do sistema ele não vai ter mais água, né? Então, um dos problemas que a gente tem com rede ramificada é esse. Já no caso de trecho com rede de anel, você tem a distribuição da água por mais de um ponto, né? Você vai ter ela tendo mais de um ponto de distribuição. Então, se você tiver algum ponto aqui tendo uma determinada manutenção, você pode fechar o registro em 2 pontos e não mande água para eles, né? E o sistema continua operando normalmente para os demais pontos lá. Então, tem essa diferença aí, né? Entre os dois. E a rede mista, que é o caso que vocês vão ter, é essa união das duas características, né? Ser tanto ramificada quanto o sistema de vocês aqui. Deixa eu só ver se eu fecho aqui que tá dando interferência aqui. Ok. Bom, então a gente vai seguir aí, né? Bom, idealmente, quando a gente estava trabalhando lá com vazões, só me confirma aí alguém falando, ele passou o slide aí para vocês? Eu não estou usando o que eu costumava usar antes, não. Bom, então, antes a gente estava trabalhando direto com vazão constante, né? Então, basicamente, a gente tinha um sistema com a vazão única e aquela vazão estava transportando pelo sistema todo. Aquilo é a condição normalmente de adutora, né? A gente está aduzindo para algum ponto ou está bombeando para outro em determinados pontos. Só que aqui, quando a gente trata de sistemas de abastecimento de água, o que é que a gente vai ter? O consumo, né? Os consumidores vão estar consumindo essa determinada quantidade de água. Então, a vazão que você tem na saída do seu reservatório, à medida que ela vai passando pelas casas, pela sua casa, pela minha, entre outras, vai tendo consumo, a vazão vai se reduzindo, né? Se eu estou mandando 100, você consumiu 5, eu consumi 5, sobrou 90, né? E assim sucessivamente. Então, quando a gente tem sistema de abastecimento de água, a previsão básica é essa aí. Você vai ter essa distribuição de água ao longo do tempo para os devidos consumos. Consequentemente, o diâmetro não vai precisar ser o mesmo para toda a sua rede, né? Se você vai perdendo vazão à medida que a água está se deslocando, alguns pontos vão ter diâmetros menores do que outros. Então, essa é uma premissa aí que vocês vão ver quando estiverem tendo esses sistemas. Então, a gente via lá vazão constante, diâmetro constante, tubulação única. Só que, na prática, a gente não vai ter isso ocorrendo, né? A gente não vai ter essas tubulações aí com essas características contínuas. A gente vai ter esse consumo, consequentemente, mudança de diâmetro, entre outras características aí da sua rede. Bom, então, para entender essa parte de distribuição de água, de sistema de distribuição de água, vocês têm que saber basicamente a equação da continuidade. Então, o que é que isso está dizendo? A equação da conservação da massa, né? Tudo o que entra é igual ao que sai. Nessa figura aí, tá aparecendo a figura aí, né? Só me confirma aí se tá passando o slide certinho aí. Sim, tá passando certinho. Tá passando, né? Beleza, então. Aqui você tem QE3 e QE1. Então, são duas vazões de entrada. E QE2, né? Tem QE2, QE1 e QE3. Então, consequentemente, você tem que o que está chegando naquele nó é a soma de QE3 mais QE1 mais QE2. E isso é igual à vazão de saída. E a vazão de saída de vocês é QS1 mais QS2. Então, basicamente, é entrada igual a saída, que quer dizer com esses sistemas aí de abastecimento, né? Então, a equação da continuidade sempre a gente vai estar utilizando. Bom, aí aqui vai aparecer uma característica diferente que a gente não via anteriormente quando a gente estava calculando adutoras, entre outras características, que é essa ideia de nó. Então, a gente vai ter esse nó com esse ponto que representa aí essa quebra de continuidade na tubulação. Mas, na prática, o que é que esse nó está te dizendo? Quando eu pedi para fazer o desenho, o Wagner fez lá e o Matheus, então eles botaram nós ali
na esquina até distribuir para uma rua. Então, basicamente, esse nó ele vai distribuir a vazão que vai ter em todo aquele trecho, entende? Porque quando a gente estiver calculando o sistema de abastecimento de água, a gente não vai dizer, ó, para sua casa está indo 5 litros por segundo, para outra casa 5 litros, para outra casa 5 litros. Não, a gente vai ter a vazão que está sendo distribuída nesse trecho dessa rua e dividir entre esses dois nós. Uma parte vai para esse nó, outra parte vai para esse nó. Então, quando vocês usam o EPANET, por exemplo, que é um software aí para dimensionamento hidráulico, você costuma, eu tenho uma vazão que é distribuída nesse trecho de rua, eu jogo metade da vazão para um nó de cá e a outra metade para o nó de cá. Quando a gente estiver calculando aqui com planilha em Excel, eu vou mostrar para vocês que a gente faz um pouco diferente. Então, quando tem ponta seca, que é aquele ponto final, a gente considera zero e nesse ponto de cá a gente pode colocar a vazão total do trecho, né? Então, a gente pode fazer algo nesse sentido aí. Mas essa definição de nó é bastante importante. Eu mencionei com um amigo de vocês, Ismael, a gente fez um sistema de combate a incêndio utilizando o EPANET e tinha que ter os nós lá. A gente botou vários nós como se fosse a saída de água, né? A gente queria a saída de água para um sistema que a gente estava dimensionando. Bom, trecho, então, é outro parâmetro extremamente importante, é essa porção de tubulação entre nós. Então, vai ser o comprimento de rede, né? É o comprimento da sua rua, basicamente. E por que isso vai ser importante? Quando você fizer seu orçamento lá, o engenheiro não fica achando que o trabalho maior de vocês vai ser fazendo esse projeto que eu estou falando aqui para vocês, não. Depois vocês vão ter que dimensionar, fazer orçamento. Então, esses dias mesmo eu estava tendo que fazer orçamento de peças, para você ter uma ideia. Vocês terem uma ideia, né? Então, vamos supor que eram 1 milhão e tantos de peças que a gente tinha que comprar, 1,5 milhão. E você não vai comprar tudo numa única empresa, né? Então, eu vou aproveitar e passar logo para vocês como vocês devem fazer quando estiverem trabalhando com isso. Então, a gente faz cotação. Você vai ter uma empresa X, ela te vende uma curva. Outra empresa Y, ela te vende a mesma curva. Outra empresa Z, ela te vende a mesma curva. Então, você pode ter 4, 5, 10 empresas. O máximo de cotações que vocês puderem pegar, melhor, né? Então, eu peguei essas 10 cotações que a gente tinha e criei tipo uma planilha Excel para ver qual delas, para cada peça, imagine que era 300 peças, hein? Qual delas vendia a peça mais barata, né? E no fim, eu fazia o somatório de todas que deram mais barato. Então, a diferença lá dava... Se você pegasse tudo por uma empresa só, para essa, pegando de uma empresa e de outra, né? O que estava mais barato, você economizava 200, 300 mil reais, tá vendo? Então, essa é a importância de você saber o que está fazendo, né? Você garante um retorno para sua empresa e se a empresa for esperta, né? E contratar alguém que saiba, ela economiza, ao invés de ter prejuízo, né? Então, a ideia é um pouco essa. Quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão ter que lidar com diversos aspectos da obra em si. E orçamentação é um dos mais importantes, né? Então, até para outras disciplinas que vocês vão pegar, sempre busquem isso, cotações diferentes em vários locais e procure aquele que dá o melhor retorno para vocês, né? Bom, a gente vai ter malha, como eu já disse aí, a gente vai ter esse circuito formado por 2 tubos. Então, anel também vai ser aquela ideia um pouco malhado também, né? Então, a gente vai ter vazões maiores, tipicamente, sendo distribuídas neles. E esse ramificado, que é aquele que tem as derivações que eu falei ali. Então, aí tem um exemplo claro de como funciona a malha, uma rede em anel. Tipicamente, o sistema de combate a incêndio, a gente estava vendo lá que em anel fica bem melhor, né? Então, fazer um sistema em anel, você reduz os diâmetros. Então, essas redes em anel, tipicamente, você vai ter redução de diâmetro. E isso gera uma certa economia também para o contratante de vocês, né? Só que é mais difícil esse dimensionamento da rede em anel em relação à ramificada. Por isso que, às vezes, as pessoas optam pela ramificada, né? Mas com o software que já tem a EPANET, tem diversos outros aí, vocês conseguem dimensionar facilmente isso. Sem muito problema. Com licença, é o Wagner. Diga, Wagner. Eu não entendi bem esse conceito aí de anel e ramificado, para mim parecia tudo a mesma coisa. Anel é como se fosse a rede maior, né? Vamos supor que você tem, deixa eu ver,
Imagine que você tem um quadrado, que nem essa foto aí, vamos dizer, que é a sua rede de combate a incêndio. Você tem tubulações maiores aqui, esse seria um anel, entende? E dentro desse anel, você tem as malhas. Sabe, rede, já viu rede tarifa de pegar peixe? Então, você fala que ela é malhada, imagine a malha, aquela parte de dentro toda subdividida, entende? E a parte de anel ao redor, a parte grossa, né? De, vamos dizer, de apoio. Então, imagine que essa rede, o anel, ele vai conduzir as vazões maiores. E ele distribui para essa parte de dentro que está malhada, e essa malhada vai distribuindo entre diversos setores. A ideia é um pouco essa. Não sei se ficou claro, né? Não, agora entendi, professor. É que o desenho ali que o senhor mostrou ali era como se fosse uma rede ramificada também, né? Não, Dos circuladores. a ramificada é só assim, ó. É que nem essa da esquerda aqui, tá vendo? Ela não tem ponto de, ela não vai formar anel nem malha, né? A ramificada, você interrompeu em um ponto, ela para de fornecer água. A ideia básica é essa. A ramificada parou um ponto. A anel ali, ó, você vê aqueles trechos maiores, tá vendo? Aquele que tá escuro ali, formando um anel. E as malhas são as subdivisões, né? Como se fosse uma rede de peixe. Pensa numa rede de peixe que fala até malha, né? Então, chama até de malha aquele negócio da rede. É Sim, não, agora eu entendi. de boa. Bom, então você tem um sistema de abastecimento de água com essas características. Ó. Isso a gente vê em saneamento, mas primeiro a gente vê essas partes de captação, adutora de água tratada. Então, nessa parte de adutora, ela cai naquela condição que a gente estava estudando antes. Você tem uma vazão concentrada aqui, a vazão não altera, né? Você só vai ter uma perda de água aqui na estação de tratamento de água, vai ter uma perda pequena, mas praticamente toda a água da captação, ela vem aqui para a estação de tratamento de água e boa parte dela vai para o reservatório, tirando as perdas que tem. E, após isso, vai para a distribuição, que é o alvo agora do estudo da aula de hoje, né? Aqui eu trouxe o que o Wagner fez, ó. O Wagner, então, com aquele trabalho que eu dei para vocês aí, no início, e eu pedi para fazer a rede, o Wagner pegou a imagem de satélite aqui, do Google Earth, algo nesse sentido, jogou no AutoCAD, fez o trecho de rede e propôs aqui um reservatório dele. Então, beleza, o reservatório precisa exatamente estar onde o Wagner colocou? Não. Então, ele poderia estar naquela área verde, poderia estar aí no meio, mas isso é questão de projetista. Se o Wagner quis colocar ali e vai ficar bom ali, é a entrada do condomínio, aquela parte ali. Então, pode fazer um reservatório mais bonito, né? Ao invés daquele reservatório quadradão, faz um reservatório com estética boa, com design bom. O que o reservatório tem que atender é o volume de água e a cota que pressuriza o sistema com as necessidades dele, né? Então, vai ser algo nesse sentido. Então, Wagner fez aí, ficou bem legal. Esse desenho, gostei bastante. E esse aqui fez o Matheus Amarantes. Então, o Matheus Amarante fez aqui e ele dividiu os lotes, né? Então, ele dividiu os lotes aqui. Beleza. Ficou bem massa também, porque deve ter dado um trabalhozinho, né? Separar cada uma dessas casas aqui. Só que por dar tanto trabalho, tá vendo? Ele teve um trabalho danado aqui para fazer isso aqui. Quando a gente estiver dimensionando o sistema, a vazão vai ser concentrada em nós. Então, não vai ter saída de água para cada um desse. Para esgoto, seria mais interessante esse desenho aqui. Para aqui também, né? Para água ficou excelente também. Agora, para esgoto, a gente sempre vai ter essas entradas aqui. Então, fica bem bom fazer assim para esgoto. Nesse de água, se quisesse diminuir o trabalho, só precisava os trechos de rede, né? Então, fazer o comprimento dele, que ele que vai ser importante para vocês saberem a quantidade de água que vai estar sendo distribuída. Mas ficou excelente aqui. Parabéns aí, Matheus, também, o Wagner, né? Se dedicaram um pouquinho. E a ideia depois é vocês projetarem aí o abastecimento de água para esse loteamento. E o Matheus também entregou isso em PDF, né? Ali era uma foto do AutoCAD e a planta que foi feita aí. Isso já é bom vocês vendo para ver como se entrega projeto. Depois vocês vão ter que fazer algo nesse sentido aqui mesmo, né? Olhando as escalas, o projeto vai exigir uma determinada escala que você vai ter que plotar, entre outras aí, fazer aquele quadradinho lá embaixo com as coisas de projeto. Então já é interessante vocês terem essa percepção quando vierem realmente a implantar esses projetos, né? Tiver que entregar um contratante, algo nesse sentido. Então é bom
tomar conhecimento disso. Aqui eu peguei outros exemplos, né? Eu gosto de pegar os alunos que fizeram os trabalhos e dar prioridade falando deles. Aqui é outra opção. Então, meio semelhante ao que o Matheus fez, está vendo? Dividindo lá em gratículas o local dos lotes. Depois você propõe lá um AutoCAD do desenho do sistema e a rede, né, que vai abastecer o sistema. Nisso, a gente vai ter aqui no sistema de abastecimento de água essa rede de distribuição. Rede de distribuição basicamente é o quê? É a rede que vai estar distribuindo água para vocês, né? Que vai chegar na sua casa, na minha, entre outros aí. E o preceito básico de uma rede de distribuição boa é o quê? Atender de forma contínua. Isso quer dizer o quê? Agora, 7h30 da noite, 7h40, eu quero abrir a torneira e ter água chegando, né? Meia-noite eu quero abrir e ter água chegando. 8 da manhã eu quero abrir e ter água chegando. Só que isso não acontece aqui no Brasil, né? A gente às vezes tem um déficit que tem muita manobra que os caras falam. Então vamos dizer, para você pressurizar outra parte da rede, ele fecha o registro de um ponto e ela manda mais água para outro ponto que está com déficit, entende? Mas provavelmente isso está ocorrendo por alguma falha de projeto. Ou não tem água suficiente para abastecer, ou o ponto para o qual foi projetado, ele está numa altura tal que seu sistema não atende, né? Então, o reservatório está numa cota próxima a esse ponto alto. Então, vamos dizer aqui, né? Deu todas as perdas de carga até chegar aqui e ele não chega com pressão suficiente para atender esse ponto. Então, isso aqui, se vocês perceberem direto, né? O pessoal em comunidades reclamam que não está chegando água lá. E, normalmente, essa comunidade está em pontos elevados, né? Provavelmente ela está em pontos lá com altura considerável. E aí ela não foi pensado, o projetista, quando fez, não pensou em atender para aquela comunidade ou algo assim, né? E aí como é que você resolve isso? Você vai colocar um buster na rede, né? Como se fosse uma bomba. Você vai pular uma bomba na sua rede, ela pressuriza e manda água para esse lugar que está com a pressão mais baixa. Bom, aqui vem outro detalhe importante, ó, custo da rede. 50% a 75% do sistema de abastecimento de água. Imagine Porto Alegre, Salvador, qualquer outra cidade dessa gigantesca aí. Cada casa dela, para ter água chegando lá, ela tem que ter a rede de água passando ali. Então, a rede é algo que custa bastante. Bastante mesmo. Esse projeto que eu estava fazendo agora era uns 2 milhões, assim, que a gente estava entre peça, entre tubulação, entre 2 milhões e 300 mil, por aí. Para vocês terem ideia. E não é um sistema grande, um sistema pequeno. Imagine se isso fosse um sistema maior, né? Eu não posso mostrar o projeto para vocês porque é protegido, né? Mas é bem interessante, cai bem nessas coisas da gente aqui. Então, futuramente eu vou pedir para projetarem para o mesmo lugar, né? Porque a gente já tem um projeto para ver se está batendo tudo certinho aí com o que foi projetado. Eu vou buscar fazer isso aí, né? Mas sem passar o que já se tem, né? Bom, então, tipicamente, essa aqui é outra situação, vocês vão ter esses tipos de rede principal e secundária. Então, aquele que o Wagner e o Matheus fizeram lá, vamos supor que sai do reservatório sai uma tubulação principal e as ramificações viram rede secundária, né? Mas isso seria, vamos dizer, um sistema de abastecimento de água normal. Aquilo, como é um loteamento, eu considero tudo rede secundária já, né? Porque ela já está sendo abastecida pelo sistema de água principal da rede. Então, tipicamente, ali não deve dar diâmetros tão grandes assim, não. Bom, então aqui vocês vão ter a rede ramificada, como eu já disse, traçado aberto. Se você interferir em qualquer ponto da rede, você vai causar aí a falta de abastecimento, né? Então, interrompeu, já era. A água não vai passar mais para o restante da rede. Então, esse é um dos problemas da ramificada, mas é mais fácil de fazer. Rede, aqui, Wagner, talvez fique melhor de perceber, né? A diferença entre o anel e a malhada ali. Então, o anel você vê como essa principal aqui, ó. E qual a importância de saber essas coisas aí, né? Essas redes maiores, o que é que ela vai passar? Mais água, né? Vai passar vazões maiores. Então, imagine você colocar isso aqui, uma rede grande, com uma vazão grande,
num bairro residencial e isso aqui rompe, né? Essa adutora rompe e inunda uma casa toda, se ela está passando uma vazão gigantesca. Quando você projeta um sistema desse, tem que buscar que ela passe em áreas, ou área pública, né? Ou áreas que não tenha tanto movimento, assim, porque qualquer problema você consegue operar e não causa maiores transtornos, né? Mas às vezes cidade grande não tem nem como e ela tá por lá mesmo e pode causar algum problema em algum momento, né? Esse projeto que a gente fez foi até para substituir uma rede nesse sentido, que cortava um bairro residencial, a gente fez a rede passar pela pista, né? A gente levou a rede para a pista para ficar um pouco melhor, assim, né? Até dos próprios funcionários operarem ela. Bom, o reservatório de distribuição, a gente vai ver em algum momento como calcular ele aí, em alguma disciplina, né? E a mista, que é nossa situação, vai ter trechos ramificados e em anéis. Aí você tem exemplo, rede ramificada, vários exemplos aí, rede malhada ali, malhada em blocos. Qual a importância disso aqui tudo, assim, né? De você ter algo nesse sentido, assim? A setorização que a gente fala também, né? É bom saber a quantidade de água que determinado local tá tendo. Porque imagine, né? Eu trabalhava numa empresa no sistema de abastecimento de água e chegava a produzir 100 litros de água e perder 60, entende? Imagine que a empresa faturava só 40 litros dos 100 que produzia. Imagine o custo que é isso. Então, o problema maior era a perda de água referente a vazamento, referente a roubo, né? Então, normalmente você vai ter problema em áreas mais humildes, às vezes, que o pessoal consegue puxar gato facilmente, e até áreas nobres, né? Quando o cara tem uma piscina na casa dele e por algum motivo ele não quer pagar água para aquela piscina que ele consome. Tem muito cara que tem dinheiro, mas quer dar uma de esperto, né? E faz esses gatos aí. E acaba que isso é prejuízo para a empresa. Então, se a empresa sabe o quanto ela produziu de água e ela mede essa quantidade de água, ela evita que tenha essas perdas, entende? Ou ela sabe onde atuar. Então, imagine, ó, naquele bairro ali, sei lá, num centro de Porto Alegre, eu estou mandando 100 litros e estou perdendo 20. Beleza. Aí eu fui lá para o Partenon, de 100 litros que eu estou produzindo, eu estou perdendo 50. Aí você, como engenheiro, você vai dizer, não, a gente vai atuar ali naquele bairro que está tendo mais perdas, né? Bora verificar o que é que está acontecendo ali para amenizar esse prejuízo que a empresa está tendo referente a algum problema. Ou é vazamento ou é roubo, né? Ou é gato, ou é medição feita errada, né? Os hidrômetros não estão medindo corretamente, algo assim. Bom, então a gente vai ter essas redes principais e secundárias, como eu já tinha dito aí. O traçado de rede, aí você fala, né? Você pode parar para ver, Felipe, você fala um bocado de coisa que é muito texto, mas isso aí não vai ajudar em nada. Entenda isso aqui como extremamente importante, viu? Porque é o que vai, na hora que você estiver fazendo sua obra, é o que vai te dar custo. Então, vamos dizer, tem uma rua com asfalto e tem uma rua que está sem nada, entende? Se você vai naquela rua com asfalto e você remove o asfalto, você vai ter que repor. Repor o asfalto não é de graça, né? Vai custar dinheiro. Então, quando você propõe lá em uma rua sem pavimentação, às vezes você já economiza, né? Você vai ter uma economia porque aquele trecho não tem uma pavimentação a ser alocada, né? Então, isso é algo extremamente importante. Rua com pavimentação menos onerosa. Uma rua de paralelo, daqui a pouco é mais barato do que a de asfalto, né? Entre outras. Ruas de menor intensidade de trânsito. É justamente para isso. Causou algum problema, não causar um transtorno maior. Proximidade de grandes consumidores. Então, imagine que você tem uma grande indústria ali naquele local e ele paga certinho, né? A empresa que vende água, que vende água tratada, né? Na real, a água é um bem comum a todos, né? Então é um direito de todos a água, só que a gente paga pelo tratamento dela, né? Então a gente está pagando ali pelo tratamento que ela sofre. Então, proximidade de grandes consumidores e de áreas e de edifícios que devem ser protegidas contra incêndio. Aí vocês vão ter que propor algumas estruturas na sua rede
para combate a incêndio. Aí, nessa casa, você só lembra do incêndio do museu no Rio de Janeiro, né? Causou incêndio, tinha um ponto de combate a incêndio, mas não tinha água, né? Então, isso seria, como é? Seria cômico se não fosse trágico um negócio desse, né? Você querer usar água e não ter, porque provavelmente estava em manobra, operação do sistema que não estava adequada, né? Bom, então vocês vão ter aí o fornecimento de água por reservatórios, elevatórias, né? A gente atendendo parte da rede, cai naquele buster que eu falei, quando o seu sistema está com pouca pressão, você vai colocar. Qual o problema de você botar buster em rede, estação elevatória? Porque se você coloca aqui, você vai ter custo energético sempre, né? Você vai precisar sempre gastar energia para abastecer, e energia não é barato, não. Então, o problema de ter buster na rede é esse. Se você colocou seu sistema todo certinho, com o reservatório na cota correta, está atendendo todo o seu sistema, vai ir tudo por gravidade, né? Você não vai ter esse custo energético aí no sistema. Então, projeto é extremamente importante. Não investir em um projeto bom beira a burrice, né? Então, você não tem um projeto qualificado, assim, para atender seu sistema. Bom, tem reservatório de sobras, entre outros, que a gente vai ver mais à frente. E tem essas peças aqui, ó, válvula redutora de pressão, entre outras. Imagine que o reservatório de Porto Alegre está a uns 300 metros de altura aí. A gente viu lá pelaquela hidráulica 1, princípio fundamental da hidrostática, a pressão é peso específico vezes altura, né? Então imagine lá essa carga de altura aí de 300 metros pressurizando o seu sistema, e a tubulação que chega na sua casa é uma tubulação de PVC, que ela não vai aguentar essa pressão toda. O que é que vai ser feito? Você vai ter que botar uma válvula redutora de pressão para que atenda o usuário comum. Então, vocês que têm as casas de vocês, não tem um material tão resistente que ela atenda. Então, tem norma que vai regular isso. Tem norma que ele vai te dizer, olha, a pressão máxima que a empresa de saneamento pode colocar num sistema é de 50 MCA. Então, justamente para não causar danos nas tubulações das suas casas aí. E o mínimo tem que ser 10 MCA. E esse mínimo, às vezes, que não é atendido, né? O de 50, eu acho que tipicamente atende, mas o mínimo, às vezes, tem lugar que falta pressão para atender. Aí vocês têm mais ou menos um exemplo, e a gente vai se concentrar aqui na nossa rede de distribuição. Daqui a pouco eu vou botar o exercício, a planilha que eu bolei, né? Vou passar essa planilha para vocês, para que vocês tentem replicar o exercício que eu passei lá, né? Para quem quiser também, né? Quem não quiser não é obrigado, mas quem não faz não aprende, né? Já diz o ditado aí. Então, fique a critério de cada um. Bom, aqui vocês têm diversos modos de atender seu sistema. Tipicamente, a gente vai ter estações de bombeamento aí em todo ele, e é caro pra caramba também, viu? Essas estações elevatórias é um custo enorme aqui no sistema. Você vai ter custo tanto para implantar quanto para operar, né? Que, como eu já disse, vai ter energia lá sendo paga direto. E aqui o aspecto importante que eu falei para vocês. Vazão máxima de 50 MCA de pressão e vazão mínima de 10 MCA de pressão. Então, como eu já tinha dito, 50 para não causar problemas lá no usuário, e o de 10 para, vamos supor, uma casa de um pavimento que ela consiga chegar água lá sem nenhum tipo de bombeamento, entende? Então, imagine que sua casa tem 3 metros lá, né? 2,80 de pé direito, mais um tantinho, 3 metros que seja. Então, cerca de dois andares e pouco, consegue abastecer com a pressão mínima, né? Então, sem usar bombeamento, vai precisar. Já tem outras casas que a altura supera isso, né? Já chega com a pressão baixa lá e não consegue abastecer. Aí você tem que botar uma bomba em casa. E bomba, como eu já disse, gasta energia, né? Então, é tudo um problema. Bom, aqui tem algo que é extremamente interessante, né? Zona baixa, então, como eu falei, a zona baixa, se você tem um reservatório na parte alta aqui, e você vai ter essa zona baixa, consequentemente, aqui você pode ter pontos de pressão elevada. Então, se você perceber que em algum lugar aqui a pressão se elevou muito, comparado ao que a norma exige, aí você bota uma válvula redutora de pressão para ela adequar as pressões desse trecho que está com a pressão bastante elevada. Beleza? Zona alta, às vezes o reservatório ele não consegue dar conta aqui, ó. Esse reservatório que está apoiado com nível mais baixo,
ele não consegue abastecer aquele trecho. Ele está em mesmo nível, vamos dizer, e não vai conseguir pressurizar esse sistema. A solução é levar essa água desse reservatório para uma torre, para um reservatório elevado, e esse reservatório elevado abastece por gravidade. Se ainda faltou um ponto e não chegou água de jeito nenhum lá, você vai colocar um buster na rede para pressurizar ela, né? Bom, aí vocês têm diversos aspectos e agora a gente vai para os cálculos, né? Como é que você faz isso aí? Como é que a gente vai calcular para aquele exercício que eu passei para vocês? Bom, a vazão é o nosso parâmetro básico de projeto. Vocês têm que saber a vazão que vai estar sendo alocada naquele sistema. Aqui, ó, tem uma fórmula que é tipicamente utilizada para vazão. Então, vocês têm esse K1, então é um coeficiente para o dia de maior consumo, tipicamente ele é 1,2. Então, é um parâmetro que tipicamente adota um valor fixo, 1,2. K2 é um parâmetro para a hora de maior consumo, 1,5. Então, tipicamente usa ele 1,5. O P vai ser a população. Então, essa população, quando é um loteamento, que a gente sabe quantas pessoas vão morar ali, beleza. Vai ser aquela população fixa para aquele loteamento. Mas quando isso aqui é cidade, né? Uma Porto Alegre da vida, a população de hoje de Porto Alegre não é a mesma daqui a 20 anos, 30 anos. Então, quando você trabalhar em uma empresa de saneamento, você vai calcular essa população para 20 anos depois, 30 anos depois, né? Por algum método estatístico, aritmético, geométrico, curva logística, entre outros que tenha, né? O do IBGE, melhor até usar o que o IBGE usa, né? Que aí já vai estar seguindo mais ou menos o padrão correto. E uma vazão per capita. Tipicamente usa 150 litros por habitante dia, tem quem use 200 litros por habitante dia, e com isso a gente sai com a vazão. Então, basicamente, você tem K1, um parâmetro fixo, K2, um parâmetro fixo, a vazão per capita é um parâmetro fixo também. Você só precisa ter a população, que é quantas pessoas você vai abastecer. Então, imagine que você tem um prédio lá, e que você tem quatro apartamentos por andar e 10 andares, dá 40 apartamentos, né? E em Porto Alegre, você tem cerca de 3 pessoas morando em uma residência, em média. Então, 40 vezes 3, 120. Então, você vai ter que abastecer cerca de 120 pessoas aí. Vamos dizer, para um prédio com essas características que eu disse, né? Para uma cidade, não vai mudar. A ideia vai ser a mesma, para um loteamento, entre outros. Vocês vão ter que ver o índice de ocupação da residência, né? Em determinado local e verificar as condições de ambiente, quantos loteamentos são, entre outros, para obter essa população aí. E aqui cai naquela situação que eu disse, ó. Então, lembra lá que eu falei que a gente não vai colocar, o Matheus fez lá o desenho de cada loteamento dele, só que a gente não vai colocar uma tubulação para cada loteamento no projeto, que nem está aqui, ó, essa vazão aqui em cada um trecho. A gente vai concentrar a vazão em todo aquele trecho em 2 pontos. Então, tipicamente, o que você pode fazer quando usar o EPANET, então você pega a vazão e divide por 2. A vazão que vai ser distribuída nesse trecho, vamos supor, cada Qzinho desse, ele está consumindo 10 litros por segundo. Chutando aqui, bem acima aí. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Então, para eu não colocar uma saída de 10 em cada, eu vou pegar esse 130, vou dividir por 2, vai dar 65 aqui. Vou jogar 65 nesse nó 1 e 65 no nó 2. Quando eu fizer isso, eu vou conseguir dimensionar meu sistema posteriormente com o que a gente vier a ver ali. Bom, aquela vazão, a gente vai ter que distribuir lá uma vazão que a gente chama em marcha, né? A gente vai ter que saber a vazão que está sendo distribuída por unidade de comprimento. Ou litro por segundo por quilômetro, ou litro por segundo por metro, ou litro por segundo por hectare quando a gente usa a área. Então, isso vai depender muito do projetista, como ele se sente mais confortável, das condições de projeto, né? Do seu sistema, para verificar de que forma ele vai adotar isso aí. A gente, nos exercícios, vai adotar litro por segundo por metro, aqui. Bom, em todos aí, a gente, se tiver um consumidor especial, vamos dizer, uma fábrica de gelo, né? Nem sei se a de gelo vai pegar água do sistema, mas imagine uma fábrica de gelo. E ela consome bastante água, né? Um hospital, sei lá, grandes consumidores de água aí. Você coloca ele como se fosse uma vazão específica.
Então, ele vai ser uma vazão concentrada que a gente vai somar com as outras domésticas comuns da gente, né? Bom, então, tipicamente, equações básicas do dimensionamento, continuidade, Bernoulli, claro, vai entrar, né, nos nossos aspectos, mas vocês não vão ficar vendo ele bem detalhado assim, mas claro que ele está presente lá, né? Vamos dizer,